grupo de turistas parte para uma desafiadora trilha. O guia levou em conta o reabastecimento de água no planejamento da rota. Os trilheiros passariam por várias fontes de água limpa, mas neste ano o tempo está bastante quente e o guia está preocupado com algumas nascentes que podem estar secas. Isso não necessariamente significa que eles iriam morrer de sede, mas ainda assim o guia não queria correr grandes riscos. A jornada começou bem graças ao clima e ao bom humor do grupo, porém a caminhada não está fácil e em apenas alguns dias o calor intenso se fez presente de novo. Por isso, os turistas ficam muito satisfeitos em encontrar uma nascente que não estava prevista no mapa. A água está fria e cristalina. O guia examina a fonte e a aprova para beberem. Depois de se refrescarem e encherem seus cantis, os turistas seguem. Quando em uma pequena parada para descanso, uma tempestade começa. Eles rapidamente armam um acampamento reforçado. Desta vez, os turistas tiveram sorte e conseguiram montar as barracas antes do tempo ficar realmente ruim. Foi impossível, porém, fazer uma fogueira para cozinhar, então os turistas só comeram comida pronta, cada um em sua própria tenda. O guia também jantou e está prestes a tomar um gole de água quando, de olho de canto, ele avista uma movimentação. Ele olha para a garrafa e em seguida a lança instintivamente. O homem nem sequer entendeu totalmente o que viu exatamente, mas com certeza foi algo estranho. A água saiu de sua garrafa como se fluindo sem gravidade. O homem se recompõe rápido e pensa que tinha acabado de se assustar com algo inesperado, como uma criança. Ele decide ir buscar a garrafa, especialmente porque estava quase parando de chover. Mas naquele momento o turista sai de sua tenda e nota que a água da poça com a garrafa está estranhamente subindo. A água começou a levitar sozinha, tomando forma. O homem continua olhando como se estivesse em transe. Surpreendentemente, porém, ele não se assusta como da primeira vez. Além disso, o que eles veem agora na frente deles é uma menina esbelta e bonita, cujo corpo é completamente de água. Talvez o turista veja esta ninfa d'água em seus sonhos, porque com uma dose de amnésicos ele não vai conseguir se lembrar dela de outra forma. A fundação rapidamente descobriu sobre a entidade anômala e a deteve. Os cientistas trataram a garota muito mal a propósito. A entidade foi designada como SCP-054 e é classificada como objeto seguro. Ela foi colocada na Zona 8. A criatura tem o hábito de ficar na forma de uma mulher feita de água. O volume de líquido sempre é mais ou menos o mesmo, aproximadamente 90 litros. Devido à sua natureza singular, a SCP-054 vive em uma câmara revestida com material impermeável. Fica completamente isolada de outras salas da zona e está equipada com seu próprio sistema de controle climático. No centro da sala há uma fonte de água bastante requintada, e nela o objeto fica. Não consta nos documentos porque exatamente a entidade fica contida neste reservatório específico, mas provavelmente tem algo a ver com seu apelido, Naiad, ou ninfa d'água. Voltaremos a isso um pouco mais tarde. A SCP-054 prefere estar em uma forma humanoide, mas às vezes ela também assume outras formas. A maioria das vezes assumiu certas formas geométricas 3D. Quando a entidade está imersa em água, contudo, ela se dissipa, não só se tornando invisível, mas também se tornando parte do ambiente circundante, nele fundindo-se. Vários tipos de análise, incluindo a química, não detectaram características anormais destes fluidos. Nem foram detectadas evidências de qualquer força física ou sobrenatural conhecida que explicasse a existência de Naiad. Todos os resultados indicaram água simples, na qual a entidade permanece para descansar. Sabe-se que a criatura precisa retornar ao reservatório de vez em quando, já que o líquido de seu corpo tem as propriedades habituais associadas à água. Então, ela pode evaporar. A localização exata do objeto SCP-054 é confidencial. Quando os cientistas começaram seus primeiros testes, descobriram que a entidade é extremamente responsiva a condições hidrológicas. Por isso, a quantidade e a qualidade da água da fonte da cela são estritamente controladas, e o líquido é captado de uma fonte potável. Inicialmente, Naiad mostrava interesse por todos os funcionários da fundação que visitavam sua cela. Isso era evidente pela forma como ela ansiosa e impacientemente cumprimentava a todos. Não há dados descrevendo isto com exatidão. Também não há informações sobre a capacidade de fala da entidade. Por isso, a SCP-054 deve mostrar emoções através de expressões e gestos faciais, bem como com sua capacidade de transformação. Nas primeiras semanas após a contenção, Naiad assumiu a forma de todos os funcionários que conhecera. O objeto permanecia silenciosa em sua forma humanoide com pessoas por perto, até o momento em que tentaram obter uma amostra do corpo dela para fins de pesquisa. Durante um dos primeiros experimentos realizados, interromperam o acesso à água pelo objeto. Alguns dias depois, Naiad tornou-se passiva e deixou de fazer contato com os cientistas. Aparentemente, ela percebeu que eram essas pessoas em particular que estavam negando água para ela, e que eles não estavam lá para ajudá-la realmente.
As reações da SCP-054 a variações de temperatura também foram testadas. Quanto mais frio ficava o quarto, mais passiva e letárgica Naiad se tornava. Em certo momento, o objeto ficou completamente congelado, embora não saibamos quais as condições exatas. Um fragmento de gelo foi levado para análise que não mostrou desvios das propriedades de cristais comuns de água congelada. Porém, à medida que a temperatura sobe, a SCP-054 torna-se ao mesmo tempo mais ativa e mais agressiva. Durante um desses testes, ela até tentou violar a contenção. Além disso, a cada novo teste, a criatura se tornou gradualmente menos disposta a fazer contato. Começou a se comportar de forma resistente quando transportada para a instalação de teste. A série seguinte de experimentos envolveu a exposição a vários compostos químicos. Teskel empregou cloreto de sódio. Esta substância extremamente tóxica é um poderoso veneno e também é conhecido como ácido clorídrico. Em um esforço para acalmar o objeto, a temperatura dentro da câmara de contenção foi reduzida para aproximadamente 5 graus Celsius. Então o cientista administrou em Naiad a primeira dose do ácido. Seu objetivo era testar uma hipótese sua sobre a capacidade dela de adquirir formas e mantê-las. Por alguma razão desconhecida, no arquivo do objeto não consta nem a teoria do médico, nem os resultados de seu experimento, mas está muito evidente que os pesquisadores fizeram uso de tortura durante os experimentos. O SCP-054 é consciente, então os cientistas da Fundação decidiram testar suas habilidades. O que se observou foi que o objeto foi bem sucedido em resolver quebra-cabeças e localizar as saídas de labirintos complexos. Mas nessa época, Naiad não estava cooperando e por isso o pesquisador usou eletricidade como motivação. Não está claro se as descargas machucaram ou não a criatura, mas a integridade de sua estrutura foi danificada. Além disso, o Seskel também usou um hidrogel que absorve umidade. Os cientistas notaram que o nível de desempenho do objeto caiu gradualmente em experimentos realizados diariamente ao longo de uma semana. Como resultado, concluíram que o SCP-054 deveria ter uma pausa de 48 horas para se recuperar, o tempo máximo permitido. Por causa de toda essa manipulação, os pesquisadores irritaram seriamente a inofensiva Naiad. Um experimento resultou em um incidente bastante desagradável. A criatura feriu 2 funcionários, embora não se saiba exatamente quais ações tenham provocado tal agressão. Mas sabemos que, após este incidente, o objeto foi reclassificado como euclídeo. E todos os experimentos com ela foram suspensos. Além disso, foram feitos ajustes nas condições de contenção da SCP-054. Naiad parou de confiar na parte masculina da equipe, que era a maioria dos que trabalhavam com ela. Posteriormente, foi feita uma recomendação para alocar mulheres para trabalhar com o objeto. Além disso, o pessoal é obrigado a usar trajes de proteção química ao visitar a câmara de contenção do objeto. Ao sair da área de contenção do SCP-054, elas também devem passar por uma quarentena de 10 minutos em uma câmara especial de secagem. No caso de violação na contenção, o pessoal é evacuado de salas próximas e a cela da SCP-054 é preenchida com nitrogênio líquido. Naiad se comportou de modo pacífico por 5 anos após sua reclassificação. E então um dos pesquisadores propôs que a retornassem ao status de segurança e retomassem os testes. Serão realizados por especialistas da unidade de biologia E7. Os pesquisadores, levando em conta a experiência de seus colegas, tomaram as precauções cabíveis. Na verdade, muitos membros da fundação condenaram a abordagem do Dr. Seskel no estudo da criatura. É óbvio que o objeto começou a exibir agressão em resposta aos maus tratos. Suponho que o arquivo SCP-054 ainda careça de todos os resultados dos experimentos, o que sem dúvida lançaria luz sobre as ações desses cientistas. De qualquer forma, não está claro sequer se as propriedades mais simples do objeto foram estudadas. Por exemplo, como ela é capaz de segurar objetos, movê-los ou usá-los. Ou em vez disso, eles simplesmente a atravessam. A água flui por orifícios? Em suma, os cientistas da Fundação definitivamente se atrapalharam e muito a estudar o SCP-054. A propósito, o objeto ganhou seu apelido das criaturas divinas da mitologia grega. As Náiades, filhas de Zeus, eram consideradas padroeiras dos rios e lagos. Os gregos acreditavam que cada corpo de água tem sua própria alma, e a personificação disso tomou a forma de uma ninfa de água. Ainda assim, é difícil dizer se o SCP-054 tem ou não algo a ver com a mitologia grega. Mas aprendendo sobre esse objeto, o SCP-457 me veio à mente. Ele também é conhecido como o Homem em Chamas, também humanoide, exceto que este arde em chamas. O fogo não é anômalo em todos os aspectos e o objeto também é consciente. Eureka! E agora isso me faz pensar em outras criaturas místicas, elementares para ser preciso. Os únicos representantes que faltam são os da Terra e o do ar. Escreva nos comentários se você sabe quais objetos podem ser esses. E também compartilhe seus pensamentos sobre o SCP-054.